Você se encontra na casa de oração. Ali está reunida a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De repente você ouve o líder dizer: aqui está reunida a minha igreja, as minhas ovelhas. Será isso força de expressão? Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio, falaremos a seguir. Quando nós ouvimos um líder dizer estas palavras, a minha igreja, as minhas ovelhas, nós precisamos entender o contexto destas palavras. Nós sabemos que o Senhor Jesus morreu pela igreja. Foi o Senhor Jesus que verteu o seu sangue na cruz por amor da sua igreja. Mas nós também entendemos que o Senhor Jesus, ele confiou a sua igreja, as suas ovelhas, a um dos seus discípulos. Mas a igreja é do discípulo? Quando Jesus confia a sua igreja a um dos seus discípulos, entendemos que as ovelhas a qual foi confiada a ele é dele? Acreditamos que não. Foi confiada a ele que ele venha cuidar das suas ovelhas. Nós entendemos que a Igreja de Jesus Cristo, ela foi constituída por Jesus Cristo e ele deu continuidade em 12 homens que estavam à sua volta. Ele ensinou estes homens como deveria prosseguir com a sua igreja. Sabemos que, a partir de então, quando Jesus confiou a sua igreja, as suas ovelhas, ao seu discípulo chamado Pedro, foi dado para ele uma responsabilidade daquilo que era do Senhor Jesus. Mas isto não quer dizer que Pedro poderia dizer que era as minhas ovelhas, ou seja, era a sua igreja. Foi confiado a ele cuidar das ovelhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vemos pela palavra que o Senhor Jesus já havia falado com eles após ter ressuscitado. Notamos que o Senhor Jesus ele questiona Pedro, dizendo: tu me amas mais do que eles? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas o Senhor Jesus ele quer mostrar para ele, no futuro, a importância deste amor. Se ele verdadeiramente ama o Senhor Jesus, ele entenderia aquilo que o Senhor Jesus estava falando com ele naquele momento. Porque este amor a qual ele sentia pelo Senhor Jesus era para que ele pudesse expressar para as suas ovelhas. Entendemos que o Senhor Jesus, ele é o único que deu e dá a vida para as suas ovelhas. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já for velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde
tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Muitas pessoas se confundem ao chamar de ovelha todos os outros animais da mesma espécie. Porém, ovelha são somente as fêmeas adultas. Já os machos são chamados de carneiro, e a cria deles são os cordeiros. Notamos que pela palavra a qual nós acabamos de ler, que Simão Pedro, ele se sente incomodado com aquilo que o Senhor Jesus está perguntando. Aquele questionamento, ele fica entristecido porque ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele não entende a princípio por que tanto o Senhor Jesus pergunta para ele, já era a terceira vez dele questioná-lo. Só que acredito eu que o Senhor Jesus estava querendo mostrar para ele o significado do amor. Se o Senhor Jesus estava o questionando a respeito deste amor, era para que ele pudesse expressar este amor que ele tinha para com o Senhor Jesus, para as suas ovelhas, a qual o Senhor Jesus ou estava confiando estas ovelhas. Vemos que o seu líder espiritual, ele tem uma grande responsabilidade sobre você, porque foi confiado a ele a cuidar da ovelha do Senhor Jesus, que é você. Mas isto não quer dizer que ele é o dono da ovelha que é você. Ele é o cuidador desta ovelha. Entenda, eu acredito que a responsabilidade do cuidador é maior do que a do dono. E era isso que o Senhor Jesus queria mostrar para Simão Pedro. O amor que ele tinha pelo Senhor Jesus era para ser expressado para as ovelhas, porque ele amaria as ovelhas do Senhor Jesus da mesma forma que ele amava o Senhor Jesus. Então, o seu líder, a qual está incumbido da responsabilidade de cuidar da ovelha, é para ele uma responsabilidade tamanha que, se ele fosse verdadeiramente o dono da ovelha, esta responsabilidade não seria tamanha assim. Por quê? Acredito que quando você tem a responsabilidade de cuidar de algo que não é seu, a responsabilidade é muito maior. Por isso que nós precisamos entender quando Jesus questiona Simão Pedro, para que ele pudesse entender que ele deveria dar aquele amor a qual ele sentia pelo seu mestre, o Senhor Jesus. Ele passaria aquilo para as suas ovelhas, porque o Senhor Jesus sabia que já não estaria entre eles, porque, como nós vemos na palavra, ele já havia ressuscitado e ele ia ascender para a glória do Pai. Precisamos compreender estas coisas, porque muitas vezes existem pessoas que ele se põe no lugar de dono da igreja e, infelizmente, está corrompendo os bons costumes, aquilo que o Senhor Jesus o ensinou em sua palavra. Basta somente ler a palavra de salvação para entender como deve ser cuidado a igreja de Jesus Cristo, as suas ovelhas. Vamos ler mais um pouco da palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Nós estamos vendo aí a palavra dizer que o Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Ele morre pelas suas ovelhas. Mas a pergunta é, o líder que diz, a minha igreja, as minhas ovelhas, veja o que diz esta palavra. Ela está dizendo que o assalariado, a qual está cuidando das ovelhas, ele não é como o dono das ovelhas, aquele que morre pelas ovelhas. Nós precisamos entender que ainda que você olhe para o seu líder espiritual que diz estas palavras, você precisa colocar em mente que ainda que ele é o cuidador, ele não é o dono. Ele não tem por ela o mesmo cuidado a qual o Senhor Jesus a tem. Porque vemos que quando você recebe algum benefício em troca de alguma coisa, então significa que você tem um salário, você está sendo pago para isto. E nós entendemos que, a princípio, quando o Senhor Jesus ele mostrou para Pedro o amor a qual ele deveria ter em Cristo para com a sua igreja, vemos que não havia salário, não havia nenhum questionamento de paga nenhuma. Era simplesmente para que Pedro pudesse dar continuidade na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o questionamento não é vago, o questionamento é para mostrar isto que está na palavra do Senhor. Porque o assalariado de cuidar das ovelhas, ele não é como o dono. Se vier o lobo, ele corre. Ele não está ali para defender as ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, eu não estou dizendo para que você não veja o seu pastor ou qualquer um líder como sendo referência para você. O que eu estou dizendo é que você não deva entender que se ele expressa essas palavras, a minha igreja, as minhas ovelhas, é meramente força de expressão, porque, obviamente, dentro da palavra de Deus está dizendo quem é o dono da igreja. E nós vemos que é o bom pastor, o que morre pela sua igreja. Nós entendemos que dificilmente você vai ver um líder espiritual morrer por uma das ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode até defender, ele pode até tomar atitudes a qual ele demonstra cuidado, mas morrer por uma das ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente ele faz isso. Eu espero que você tenha entendido e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.